Napoleon Hill. O dia em que você para de aceitar pouco, tudo começa a mudar. O momento em que você não aceita mais. Tupicá. Existe um momento na vida de uma pessoa que não faz barulho. Ninguém percebe, ninguém aplaude, ninguém comenta. Mas esse momento muda tudo. Não é quando ela ganha dinheiro, não é quando aparece uma oportunidade, não é quando algo externo acontece, é quando algo interno se rompe, é quando ela para de aceitar pouco. E isso não acontece de uma vez, não é uma decisão impulsiva, não é um momento de raiva, é um acúmulo, pequenas situações, pequenas frustrações, pequenas decepções, coisas que foram sendo toleradas ao longo do tempo. Mas chega um ponto em que não dá mais. E esse ponto não é visível para os outros, mas é extremamente claro para quem sente. Você começa a perceber que está vivendo abaixo do que poderia, que está se acomodando em situações que não fazem mais sentido, que está aceitando padrões que não te levam para frente. E isso começa a incomodar. No início, você tenta ignorar, tenta se convencer de que está tudo bem, que não é tão ruim, que poderia ser pior. Mas algo dentro de você não aceita mais essa narrativa. E esse algo é o que Napoleon Hill chamava de despertar do desejo. Mas não um desejo comum, não um desejo superficial de querer mais. É um desejo que confronta, que questiona, que incomoda, que não deixa você em paz. Você começa a olhar para a sua própria vida com mais clareza. E essa clareza pode ser desconfortável, porque você começa a ver coisas que antes ignorava, padrões que se repetem, decisões que te mantêm no mesmo lugar, hábitos que sabotam seu crescimento. E isso gera um impacto interno. Você percebe que não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, não é falta de sorte, é falta de posicionamento, e essa percepção muda tudo. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você não tem controle. Mas quando percebe que está dentro, você assume o controle. Napoleon Hill dizia que o ponto de virada na vida de qualquer pessoa acontece quando ela assume responsabilidade total pela própria realidade. E isso começa exatamente aqui, quando você para de aceitar pouco. Mas existe um detalhe importante. Esse momento não é confortável, porque assumir responsabilidade significa abrir mão das desculpas, significa parar de culpar, significa parar de justificar. E isso exige maturidade, mas também traz poder. Porque a partir do momento que você assume, você pode mudar. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você começa a mudar sua postura, não externamente primeiro, internamente. Na forma como pensa, na forma como se enxerga, na forma como se posiciona. Você começa a perceber que não precisa mais aceitar qualquer situação, que pode escolher melhor, que pode agir diferente, e isso muda sua energia, muda sua presença, muda a forma como você se apresenta para o mundo. Napoleon Hill dizia que você não recebe aquilo que deseja, você recebe aquilo que você aceita. E essa frase muda tudo, porque ela mostra que o padrão da sua vida está diretamente ligado ao padrão que você tolera. Se você tolera pouco, você recebe pouco. Se você aceita menos do que merece, a vida continua entregando menos. Mas no momento em que você rompe isso, no momento em que você decide não aceitar mais, tudo começa a mudar. Primeiro dentro, depois fora. Mas existe um processo. E esse processo começa com desconforto, porque quando você para de aceitar pouco, você automaticamente entra em conflito com o seu padrão atual. E isso cria uma tensão, uma pressão interna, uma necessidade de mudança. E essa pressão não te deixa voltar. Você pode até tentar, mas não consegue mais se encaixar, não consegue mais fingir que está tudo bem, não consegue mais viver no automático, e isso te empurra, te move, te obriga a sair do lugar.
Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o início de toda conquista. Mas esse desejo não nasce do conforto, ele nasce da insatisfação. E é exatamente isso que você está sentindo. Mas essa insatisfação não é negativa, ela é direção. Ela mostra que você já ultrapassou mentalmente o nível onde está e agora precisa alinhar sua realidade com isso. E isso exige ação. Mas antes da ação, vem a decisão. E essa decisão não é pequena. Ela define o que você vai aceitar daqui para frente. Define o padrão da sua vida. Define o nível que você está disposto a viver. E isso muda tudo. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora, sentindo que não dá mais para continuar do mesmo jeito, sentindo que algo precisa mudar, sentindo que você merece mais. Se isso está acontecendo, então presta atenção nisso. Esse é o início da virada, mas só começa de verdade quando você decide não aceitar mais. E o que vem depois disso é ainda mais forte. A revolta silenciosa que muda tudo. Depois que você chega naquele ponto, onde não aceita mais pouco, onde não consegue mais fingir que está tudo bem, algo começa a crescer dentro de você. Mas não é uma revolta comum, não é aquela revolta explosiva, não é gritar, brigar ou sair fazendo tudo de forma impulsiva. É o contrário, é silenciosa. E justamente por isso é muito mais poderosa. Você começa a mudar por dentro, sem anunciar, sem explicar, sem precisar provar nada para ninguém. Napoleon Hill dizia que as maiores transformações não são externas, são internas. E quando essa mudança interna acontece, ela não precisa de validação. Ela simplesmente se manifesta. Você começa a observar mais, falar menos, reagir menos e pensar mais. E isso muda completamente sua postura. Antes você aceitava coisas automaticamente, agora você analisa. Antes você concordava para evitar conflito, agora você se posiciona, mesmo que em silêncio. Antes você seguia o fluxo, agora você questiona. E isso cria uma mudança invisível, mas extremamente forte, porque postura define direção, e direção define resultado. Napoleon Hill dizia que antes de mudar o mundo ao seu redor, você precisa mudar a forma como se posiciona diante dele. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você começa a se posicionar diferente, mesmo sem perceber totalmente, mesmo sem planejar, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. E isso muda sua energia. As pessoas começam a perceber, mesmo que não saibam explicar. Você está mais sério, mais focado, mais presente, menos disponível para qualquer coisa. E isso causa impacto, porque quando você muda, o ambiente sente e o ambiente reage. Algumas pessoas vão estranhar, outras vão questionar, algumas vão se afastar e outras vão se aproximar. E isso é natural, porque quando você muda de nível, seu ambiente começa a se reorganizar. Napoleon Hill dizia que não é possível crescer mantendo exatamente o mesmo ambiente, porque o ambiente influencia pensamento, e pensamento influencia resultado. Então, quando sua mente sobe, o ambiente precisa se ajustar. Mas esse ajuste nem sempre é confortável, porque envolve mudança, e mudança envolve perda. Você começa a perceber que algumas conversas já não fazem mais sentido, que algumas companhias não agregam mais, que alguns hábitos já não combinam com quem você está se tornando, e isso gera um afastamento. Mas não um afastamento forçado. Não é que você decide cortar tudo, é que simplesmente não encaixa mais. E isso pode gerar um sentimento estranho, como se você estivesse se distanciando de tudo, como se estivesse ficando sozinho. Mas, na verdade, você está se reposicionando. Napoleon Hill dizia que todo crescimento exige um período de transição. Um período onde você não pertence totalmente ao antigo e ainda não chegou completamente ao novo. E esse período pode ser solitário, mas também é poderoso,
Porque é nele que sua identidade se fortalece, sem influência, sem distração, sem pressão externa. Você começa a se ouvir mais, a confiar mais em si, a entender melhor o que quer, e isso cria clareza. Mas essa clareza não vem pronta, ela se constrói com observação, com reflexão, com experiência e principalmente com silêncio. Porque no silêncio você se encontra, você entende o que realmente importa, o que realmente faz sentido, o que realmente te move, e isso muda sua direção. Napoleon Hill dizia que pessoas que prosperam têm clareza, clareza de objetivo, clareza de intenção, clareza de ação. E essa clareza começa exatamente aqui, no momento em que você para de reagir e começa a pensar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Enquanto você muda internamente, sua identidade começa a se transformar. E identidade é tudo, porque não importa o que você faz ocasionalmente, importa quem você é consistentemente. E isso começa a se alinhar. Você deixa de se ver como alguém comum, como alguém limitado, como alguém que aceita qualquer coisa e começa a se ver diferente, mais consciente, mais exigente, mais direcionado. E isso muda seu comportamento, sem esforço, sem forçar, sem precisar lembrar o tempo todo. Simplesmente muda, porque quando a identidade muda, o comportamento acompanha. Napoleon Hill dizia que você não precisa se forçar a agir como alguém de sucesso. Você precisa se tornar essa pessoa. E quando se torna, agir se torna natural. E isso é o que começa a acontecer aqui. Você não está mais tentando mudar. Você está mudando. E isso é irreversível. Mas ainda existe um próximo nível. Porque depois dessa revolta silenciosa, depois dessa mudança interna, depois desse reposicionamento, algo começa a acontecer. Sua identidade se fortalece. E isso te leva para uma nova forma de agir. Uma forma mais firme, mais consistente, mais alinhada. E é exatamente isso que vamos entrar agora. Quando sua identidade muda e você passa a agir diferente. Depois da revolta silenciosa, depois do reposicionamento interno, depois daquele momento em que você percebe que não aceita mais o mesmo padrão, algo começa a se consolidar. E isso muda tudo. A sua identidade começa a mudar. E essa é a virada real. Não é o dinheiro, não é a oportunidade, não é o resultado externo. É quem você se torna. Napoleon Hill dizia que você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você é. E essa frase, quando entendida de verdade, muda completamente a forma como você vê a vida. Porque ela tira o foco do querer e coloca no ser. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você começa a se tornar alguém diferente, sem perceber totalmente, sem anunciar, sem precisar provar. Mas muda. Sua forma de pensar muda. Você já não aceita mais pensamentos pequenos, não aceita mais justificativas, não aceita mais desculpas internas. Antes você dizia, não tenho tempo. Agora você pensa, como eu faço tempo? Antes você dizia, não dá. Agora você pensa, o que falta para dar? E isso muda tudo. Porque pensamento define ação, e ação define resultado. Mas existe algo ainda mais profundo. Sua forma de agir começa a mudar automaticamente. Você não precisa mais se forçar tanto, não precisa mais se lembrar o tempo todo. Simplesmente age diferente. Você começa a cumprir o que promete, começa a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. E isso é um dos maiores sinais de evolução, porque motivação é instável, mas identidade é estável. Napoleon Hill dizia que disciplina não é fazer com vontade, é fazer independente da vontade. E quando isso se torna natural, você mudou de nível. Mas não para por aí. Sua relação com o tempo muda. Você passa a valorizar mais.
para de desperdiçar, para de se distrair com qualquer coisa, para de aceitar qualquer rotina. E isso cria foco, e foco cria avanço. Você começa a perceber que cada escolha tem impacto, cada decisão tem consequência, e isso aumenta sua responsabilidade. Mas também aumenta seu poder, porque agora você sabe, você entende, você percebe. E quando você percebe, não consegue mais voltar ao automático. Mas existe um detalhe importante: essa mudança de identidade cria um efeito colateral, o afastamento definitivo do antigo padrão. Você já não consegue mais se comportar como antes, não consegue mais pensar como antes, não consegue mais agir como antes. E isso cria uma ruptura. Algumas coisas ficam para trás, algumas pessoas deixam de fazer sentido, alguns ambientes já não encaixam mais. E isso pode parecer perda, mas não é, é evolução. Napoleon Hill dizia que você não pode subir carregando tudo. Algumas coisas precisam ser deixadas, e isso faz parte do processo. Mas conforme você solta, você abre espaço, espaço para o novo. E esse novo começa a aparecer. Novas ideias, novas oportunidades, novas conexões. Mas tudo começa dentro, sempre dentro. Porque quando sua identidade muda, o mundo começa a responder. E essa resposta começa de forma sutil. Pequenas mudanças, pequenas oportunidades, pequenos sinais, mas consistentes. E isso mostra que você está no caminho. Mas ainda existe um próximo nível, porque não basta mudar a identidade, é preciso sustentar. E sustentar exige consistência, porque é a consistência que transforma a identidade em resultado. E é exatamente isso que vamos entrar agora, quando o ambiente começa a reagir à sua nova identidade. Depois que sua identidade muda, depois que você começa a agir diferente, depois que você para de aceitar o mesmo padrão, o mundo ao seu redor começa a reagir. E isso acontece de forma inevitável, porque o ambiente nunca é neutro, ele responde, sempre. Napoleon Hill dizia que o ambiente é um reflexo direto da sua vibração mental, e quando essa vibração muda, o ambiente se reorganiza. Mas essa reorganização não acontece de forma suave. Ela vem com atrito, com desconforto, com resistência, porque tudo aquilo que estava alinhado com seu antigo padrão começa a perder conexão. E isso cria movimento. Você começa a perceber mudanças nas pessoas. Algumas ficam mais distantes, outras começam a te questionar. Algumas não entendem o que está acontecendo com você. E isso é normal, porque você mudou o padrão e o ambiente ainda está no antigo. Napoleon Hill dizia que quando você começa a subir de nível, nem todo mundo sobe com você. E isso precisa ser entendido. Não com raiva, não com julgamento, mas com clareza, porque não é sobre quem está certo ou errado, é sobre alinhamento. Pessoas se conectam por frequência, por mentalidade, por padrão. E quando isso muda, a conexão muda. E isso pode parecer desconfortável no início. Pode parecer que você está se afastando, que está perdendo conexões, que está ficando mais sozinho. Mas, na verdade, você está abrindo espaço. Espaço para conexões mais alinhadas. Espaço para ambientes que fazem sentido. Espaço para oportunidades que combinam com seu novo nível. Mas esse espaço não aparece de imediato. Existe um intervalo, um período de transição, e esse período exige maturidade. Porque é fácil voltar, é fácil tentar se encaixar novamente, é fácil aceitar menos para não se sentir deslocado. Mas quem cresce não volta. Napoleon Hill dizia que crescimento exige permanência, permanecer na nova identidade. Mesmo quando não é confortável, mesmo quando não é validado, mesmo quando não é compreendido. E isso exige força, mas também traz liberdade, porque quando você para de depender da validação externa,
você ganha autonomia. Você não precisa mais da aprovação dos outros para continuar. Você não precisa mais que tudo faça sentido para alguém. Você sabe, e isso basta. Mas existe um ponto ainda mais importante. Enquanto algumas conexões se afastam, outras começam a surgir. Pessoas novas, conversas diferentes, ideias mais alinhadas. E isso não acontece por acaso. Napoleon Hill dizia que quando você se alinha com um novo padrão, você começa a atrair aquilo que corresponde a esse padrão. E isso muda completamente sua realidade. Você começa a se conectar com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que estão em outro nível. E isso acelera seu crescimento, porque ambiente influencia comportamento. E comportamento influencia resultado. E quando você entra em um ambiente mais elevado, você cresce mais rápido. Mas isso só acontece se você sustentar sua identidade, se você não voltar, se você não ceder, se você não aceitar menos. E isso exige consistência, porque o ambiente vai testar, vai tentar puxar você de volta, vai apresentar situações antigas, vai oferecer caminhos conhecidos e cabe a você decidir, voltar ou continuar. E essa decisão acontece diariamente, em pequenas escolhas, pequenas atitudes, pequenas decisões. E são essas pequenas decisões que constroem sua nova realidade. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Enquanto o ambiente muda, sua percepção sobre ele também muda. Você começa a enxergar mais, a entender mais, a interpretar melhor. E isso te coloca em vantagem, porque enquanto muitos ainda estão reagindo, você está compreendendo. E quem compreende, antecipa. E quem antecipa, se posiciona melhor. E isso cria resultado. Mas ainda existe um passo essencial. Porque não basta mudar o ambiente. Não basta mudar a identidade. Não basta perceber o processo. É preciso sustentar. Sustentar no tempo. Sustentar na prática. Sustentar na consistência. E é exatamente isso que vamos entrar agora. A consistência que transforma tudo em resultado. Depois que sua identidade muda, depois que o ambiente começa a reagir, depois que você já não aceita mais o mesmo padrão, existe um fator que define se tudo isso vai realmente se transformar em resultado, ou se vai parar no meio do caminho. Esse fator é a consistência. E Napoleon Hill foi muito claro sobre isso. Ele dizia que não é a intensidade que muda a vida de uma pessoa, é a repetição. Não é fazer muito por pouco tempo, é fazer o necessário por tempo suficiente. E isso parece simples, mas é exatamente onde a maioria falha. Porque começar é fácil, o difícil é continuar. É manter quando ninguém está vendo, é agir quando não tem resultado, é sustentar quando não tem validação. É repetir quando parece que nada está acontecendo. E é exatamente aí que acontece a separação. A maioria das pessoas depende de motivação, depende de emoção, depende de um impulso. Mas motivação oscila, emoção muda, impulso passa. E quando isso acontece, a pessoa para. Mas quem cresce não depende disso. Depende de padrão, depende de disciplina, depende de decisão. Napoleon Hill dizia que disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. E quando isso se torna rotina, o resultado começa a se construir. Porque consistência gera acúmulo, e acúmulo gera resultado. Mas esse acúmulo não é visível no início. E esse é o ponto mais perigoso, porque você está fazendo, está se esforçando, está mudando, mas não vê resultado imediato. E isso gera dúvida, gera questionamento, gera vontade de parar. E é exatamente aqui que a maioria desiste, porque quer ver para acreditar. Mas quem prospera faz o contrário, acredita para continuar. E continua até ver. Napoleon Hill dizia que a persistência é testada antes de ser recompensada. E esse teste não vem com aviso, ele vem na forma de silêncio.
silêncio de resultado, silêncio de validação, silêncio de retorno. E nesse silêncio, você precisa continuar. E isso exige força mental. Porque você começa a questionar se está fazendo certo, se vale a pena, se não seria melhor voltar. Mas esse questionamento não é sinal de erro, é parte do processo. Porque crescimento exige resistência. E resistência exige continuidade. Mas existe um ponto que muda tudo. Quando você entende o jogo, quando você entende que o resultado não vem primeiro, que o reconhecimento não vem primeiro, que a recompensa não vem primeiro, que tudo isso vem depois. Depois da repetição, depois da consistência, depois da persistência. E quando você entende isso, você para de esperar e começa a construir. Você não depende mais de resultado para continuar. Você depende da sua decisão. E isso muda tudo. Porque agora você não para, você segue. Mesmo sem ver, mesmo sem prova, mesmo sem retorno imediato. E isso cria vantagem. Porque enquanto a maioria para, você continua. Enquanto a maioria desiste, você constrói. Enquanto a maioria volta, você avança. E isso, com o tempo, se torna inevitável. O resultado aparece, não como surpresa, mas como consequência. Napoleon Hill dizia que sucesso não é sorte. É resultado de aplicação contínua de princípios corretos. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você mudou sua mente, mudou sua identidade, mudou seu ambiente e agora está sustentando. E isso cria uma base sólida, uma base que não depende de momento, uma base que não depende de emoção, uma base que sustenta crescimento. Mas ainda existe um último passo, porque quando você sustenta por tempo suficiente, algo acontece, a virada. Mas não uma virada qualquer, uma virada inevitável. E é exatamente isso que vamos fechar agora. Virada que se torna inevitável. Depois de tudo isso, depois da decisão, depois da mudança de identidade, depois da pressão, depois da consistência, chega o momento que a maioria das pessoas espera, mas quase ninguém entende: a virada. Mas ela não chega como você imagina, ela não acontece de forma explosiva, não é um dia mágico, não é um momento onde tudo muda de uma vez. Ela acontece de forma progressiva, silenciosa, construída. Napoleon Hill dizia que o sucesso não aparece, ele se manifesta. Isso muda completamente a forma de enxergar, porque você não está esperando algo acontecer. Você está criando algo acontecer, e isso já começou, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não tenha resultados grandes, mesmo que ainda existam dúvidas, o processo já está em movimento. E quando um processo correto entra em movimento, ele não para. Mas existe um detalhe que poucos percebem. A virada começa pequena, uma oportunidade, uma ideia que funciona, um resultado diferente, uma decisão que dá certo. E isso parece pouco, mas não é. É o início da materialização. Napoleon Hill dizia que grandes resultados são construídos por pequenos avanços consistentes. E quando esses avanços se acumulam, a mudança acontece. Mas a maioria não chega até esse ponto, porque para antes, desiste no meio, interrompe o processo e volta para o padrão antigo. Mas quem continua, chega. E isso não é motivação, é lógica. Se você mantém um padrão diferente por tempo suficiente, o resultado muda. Não tem como não mudar, porque você já não é mais a mesma pessoa. Você pensa diferente, você age diferente, você decide diferente. E isso muda tudo, porque a vida responde ao padrão. E quando o padrão muda, o resultado acompanha. Mas existe algo ainda mais poderoso. Quando você sustenta o processo, você começa a perceber que as coisas estão mudando, mesmo que lentamente, mesmo que discretamente, mas estão. Isso reforça sua confiança, reforça sua certeza, reforça sua identidade.
E isso cria um ciclo positivo. Você continua porque vê resultado, e vê resultado porque continua, e esse ciclo acelera cada vez mais, até que chega um ponto em que não tem mais volta. Você ultrapassa o antigo padrão, ultrapassa o antigo nível, ultrapassa a antiga realidade e entra em outro nível. E isso não é sorte, não é acaso, não é coincidência, é construção. Napoleon Hill dizia que riqueza é consequência de uma mente organizada e disciplinada. E isso é exatamente o que você construiu. Você organizou sua mente, você disciplinou sua ação, você sustentou seu padrão. E agora, o resultado vem. Mas existe algo ainda mais importante: a consciência. Você sabe o que fez, você entende o processo, você percebe o caminho, e isso significa que você não depende mais de sorte. Você pode repetir, pode ajustar, pode crescer ainda mais. Isso te coloca em outro nível, um nível onde você não apenas alcança, mas mantém, e isso muda tudo, porque muitas pessoas até chegam, mas não sustentam, mas quem constrói da forma certa, permanece, e cresce, e evolui. Mas tudo começou em um ponto, no momento em que você decidiu não aceitar mais pouco. E essa decisão mudou tudo. Talvez você ainda não tenha tudo o que quer, mas presta atenção nisso. Você já não aceita mais o que aceitava. E isso já é transformação. Você já não pensa como antes, não age como antes, não se posiciona como antes. E isso significa que o processo está funcionando. E quando o processo funciona, o resultado é questão de tempo. Agora eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Escreva nos comentários: eu não aceito mais pouco, porque isso não é só uma frase. É uma decisão, é um novo padrão, é um novo nível. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva, porque aqui você não encontra só motivação. Você encontra estrutura, você encontra direção, você encontra transformação. E lembra disso, a virada não acontece por acaso. Ela acontece quando você para de aceitar pouco. E talvez esse dia já tenha chegado para você. Legendas: se você chegou até aqui, sua vida não vai permanecer igual. Você não chegou aqui por acaso. Uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que muda tudo quando é entendida. Por que você chegou até aqui? Não estou falando fisicamente, estou falando mentalmente, porque a maioria das pessoas vive no automático, repetindo padrões, seguindo rotinas, aceitando a mesma realidade todos os dias, sem questionar, sem perceber, sem mudar. Mas você não. Algo aconteceu, algo mudou, algo te trouxe até esse ponto. E isso não é por acaso. Napoleon Hill dizia que nenhum pensamento dominante surge sem um motivo. E quando certos pensamentos começam a aparecer com frequência, é porque algo está sendo preparado. Você começa a pensar diferente, começa a questionar, começa a sentir que existe algo mais, e isso te tira do automático. E sair do automático é raro, muito raro, porque o automático é confortável, é previsível, é seguro, mas também é limitado. E quando você começa a sair desse padrão, você entra em um processo invisível, mas extremamente poderoso. Você começa a observar mais, a refletir mais, a perceber coisas que antes ignorava. E isso muda sua mente. Mas essa mudança não acontece do nada. Ela é construída por experiências, por situações, por momentos. Talvez você tenha passado por dificuldades, talvez tenha enfrentado frustrações, talvez tenha sentido que poderia mais. E tudo isso contribuiu. Tudo isso formou esse momento. Napoleon Hill dizia que nada acontece sem uma causa. E se você chegou até aqui, existe uma causa. E essa causa está dentro de você. Você não aceitou mais o mesmo padrão.
Você não ignorou mais seus pensamentos. Você não se acomodou. E isso já te diferencia. Porque a maioria não faz isso. A maioria aceita. A maioria se conforma. A maioria continua. Mas você não. E isso muda tudo. Porque quando você começa a pensar diferente, sua realidade começa a mudar. Mesmo que lentamente. Mesmo que ainda não seja visível. Mas muda. E isso cria uma sensação de que algo está acontecendo, mesmo que você não consiga explicar, mesmo que não tenha prova, mesmo que não tenha resultado ainda, mas você sente. E esse sentimento não é aleatório, ele é um sinal de que sua mente está saindo do padrão antigo e entrando em um novo nível. Mas existe um detalhe importante. Esse processo não é confortável. Escreva nos comentários: eu não vou parar agora, porque isso não é só uma frase. É um compromisso, é uma decisão, é um posicionamento. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva. Porque aqui você não encontra só motivação, você encontra direção, você encontra estrutura, você encontra crescimento. E lembra disso, se você chegou até aqui, sua vida não vai permanecer igual. Ela já começou a mudar. E agora, não tem mais volta.